Ezequiel, capítulo 40. No ano 25 da nossa deportação, no começo do ano, no 10º dia, 14 anos após a queda da cidade, naquele mesmo dia, a mão do Senhor veio sobre mim. Deus me transportou, no curso das visões divinas, à terra de Israel. Ele me colocou nos cimos de uma montanha muito elevada, sobre a qual pareciam elevar-se, do lado do meio-dia, as construções de uma cidade. Conduzido ao lugar, divisei um homem que parecia ser de bronze, levando nas mãos uma corda de linho e uma cana de agrimensor. Ele permanecia de pé à porta. Esse homem dirigiu-me as seguintes palavras: Filho do homem, volta os teus olhos, escuta com teus ouvidos, e presta bem atenção a tudo quanto te vou mostrar, porque é para esse espetáculo que foste transportado até aqui. Darás conhecimento aos israelitas de tudo o que te vou mostrar. Um muro exterior formava o recinto do templo. O homem tinha na mão uma cana de agrimensor, de 6 covados cada côvado tendo um palmo a mais que o côvado corrente. Ele mediu a largura da construção, uma cana, e a altura, também uma cana. Voltou em seguida ao pórtico oriental, subiu os degraus e mediu a soleira da porta, que tinha uma cana de profundidade. Cada câmara tinha uma cana de comprimento e uma cana de largura. Entre cada câmara havia 5 covados. A soleira do pórtico do lado do vestíbulo, para o interior, mide uma cana. Ele mediu o vestíbulo do pórtico, para o interior. Ele tinha 8 covados, e suas pilastras, 2 covados. Esse vestíbulo do pórtico estava situado no interior. As câmaras do pórtico oriental eram em número de 3 de cada lado. Tinham todas as 3 as mesmas dimensões, do mesmo modo que as pilastras. Ele mediu a largura do vão da porta. 10 covados, a extensão do pórtico era de 13 covados. Diante dos cômodos havia uma barreira de 1 côvado de cada lado. A própria câmara media 6 covados em cada direção. Mediu o pórtico, desde o teto de uma câmara até o teto de outra. 25 covados de largura, de porta a porta. Depois contou 60 covados para as pilastras, perto das quais se encontrava o átrio que rodeava o pórtico. O espaço entre a porta de entrada e o vestíbulo da porta interior era de 50 covados. Havia nas câmaras e nas pilastras janelas gradeadas para o interior do pórtico, havia o mesmo nos vestíbulos. Janelas se encontravam em toda a volta, dando para o interior. Sobre as pilastras, havia palmeiras. Em seguida, ele me fez entrar no átrio exterior onde vi câmaras, e um lajeamento disposto em redor do átrio. Sobre esse lajeamento havia 30 câmaras. O lajeamento se estendia de cada lado dos pórticos, em uma extensão igual à extensão desse pórtico. Era o pavimento interior. Ele mediu a largura desde a frente do pórtico interior até diante do átrio interior. 100 covados ao leste e ao norte. Quanto ao pórtico setentrional do átrio exterior, mediu a extensão e a largura. Os aposentos eram em número de 3 de cada lado, suas pilastras e seus vestíbulos tinham as mesmas dimensões que as do primeiro pórtico. 50 covados de extensão por 25 de largura. Suas janelas, seu vestíbulo e suas palmeiras tinham as mesmas dimensões que as do pórtico oriental. Chegava-se aí por 7 degraus, em frente dos quais ficava o seu vestíbulo. Diante do pórtico norte, como diante do pórtico oriental, havia uma porta com saída para o átrio interior. De um pórtico a outro contou 100 covados. Ele me conduziu até o lado do meio-dia, onde vi o pórtico meridional. As pilastras e o vestíbulo, que mediu, tinham idêntica dimensão. Esse pórtico tinha, em todo o seu âmbito, assim como seu vestíbulo, janelas semelhantes às outras. Havia 50 covados de extensão por 25 de largura. Chegava-se aí por 7 degraus, em frente dos quais ficava o vestíbulo. De uma e outra parte havia palmeiras em suas pilastras. O átrio interior tinha também um pórtico meridional. De um pórtico a outro, para o meio-dia, contou 100 covados. Ele me fez entrar no átrio interior pelo pórtico meridional,
o qual tinha as mesmas dimensões. Suas câmaras, pilastras e vestíbulo tinham as mesmas dimensões. Esse pórtico, assim como seu vestíbulo, estava guarnecido de janelas em toda a volta. Suas dimensões eram 50 covados de extensão por 25 de largura. Em toda a volta havia vestíbulos de 25 covados de comprimento por 5 de largura. Seu vestíbulo se encontrava do lado do átrio exterior. Suas pilastras eram ornadas de palmeiras, subia-se até aí por uma escada de 8 degraus. Depois conduziu-me ao pórtico oriental do átrio interior, que ele mediu, e no qual encontrou as mesmas dimensões. Tinham também as mesmas dimensões suas câmaras, pilastras e vestíbulo. O pórtico, assim como seu vestíbulo, estava guarnecido de janelas em toda a sua extensão. Suas dimensões eram de 50 covados de comprimento por 25 de largura. Seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia, de uma e outra parte, palmeiras em suas pilastras, e uma escada de 8 degraus. Ele me conduziu então ao pórtico setentrional, que mediu, e no qual encontrou as mesmas dimensões, do mesmo modo que em suas câmaras, pilastras e vestíbulo. Havia janelas em toda a volta. As dimensões eram de 50 covados de comprimento por 25 de largura. Seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia, de uma outra parte, palmeiras em suas pilastras, e uma escada de 8 degraus. Havia uma sala, cuja porta se encontrava junto às pilastras dos pórticos, era lá que se lavavam os holocaustos. No vestíbulo do pórtico encontravam-se, de uma e outra parte, 2 mesas nas quais se degolavam as vítimas destinadas aos sacrifícios pelo pecado e pelo delito. No exterior, do lado norte, para quem subia no pórtico, encontravam-se 2 mesas, e 2 outras mesas do lado do vestíbulo desse pórtico. Assim, 4 mesas de cada lado do pórtico, o que perfaz 8 mesas, nas quais se degolavam as vítimas. Havia, além disso, para os holocaustos, 4 mesas de pedra de cantaria, do comprimento de 1 côvado e meio, largura de 1 côvado e meio e altura de 1 côvado. Depositavam-se nelas os instrumentos que serviam para degolar as vítimas dos holocaustos e dos sacrifícios. Havia bordas da largura de 1 palmo em todo o âmbito interior. Era sobre essas mesas que eram depositadas as carnes sacrificadas. No átrio interior, fora do pórtico interior, ficavam os lugares dos cantores, um do lado do pórtico setentrional, olhando para o sul, outro do lado do pórtico oriental, olhando para o norte. O homem disse-me: esta câmara, que olha para o sul, é reservada aos sacerdotes que têm a guarda do templo, e a que olha para o norte é destinada aos sacerdotes que fazem o serviço do altar. Estes são os descendentes de Sadoc, únicos descendentes de Levi que podem aproximar-se do Senhor para o servirem. Mediu o átrio. Era um quadrado de 100 covados de lado. O altar encontrava-se diante do edifício. Ele conduziu-me então ao vestíbulo do templo, cujas pilastras mediu 5 covados de cada lado, enquanto a largura do pórtico era de 3 covados de cada lado. O vestíbulo tinha 20 covados de comprimento por 11 de largura, chegava-se aí por degraus. Junto às pilastras, de uma e outra parte, havia 2 colunas. Ezequiel, capítulo 41. Depois este homem me fez entrar no templo, cujas pilastras mediu, tinham 6 covados de largura de um lado, e 6 covados de largura do outro lado, largura da tenda. A largura da entrada era de 10 covados, os 2 lados da porta tinham ambos 5 covados. Ele mediu a extensão do templo, 40 covados, e sua largura, 20 covados. Em seguida, penetrou no interior e mediu as pilastras da entrada. 2 covados, depois a porta. 6 covados, com uma largura de 7 covados. Mediu aí a extensão de 20 covados e uma largura de 20 covados do lado do templo, e me disse: é o Santo dos Santos. Mediu a parede do edifício, 6 covados,
e a largura do edifício lateral que rodeia a torre do templo. 4 covados. As câmaras laterais, superpostas, eram em número de 3 vezes 30. Elas tocavam numa parede construída em torno de todo o edifício, de modo a se apoiar nela sem tocar a parede do templo. À medida que subia, a largura aumentava de um andar a outro, porque o templo tinha uma galeria circular em cada andar, de sorte que a largura do edifício era mais considerável em cima, subia-se do andar inferior ao superior pelo meio. Eu vi em redor do templo uma fiada saliente. Eram os fundamentos das câmaras laterais, que mediam uma cana inteira, 6 covados. A espessura da parede exterior do edifício lateral era de 5 covados. A esta se ajuntava o alicerce do edifício lateral do templo. O espaço não construído até as câmaras laterais era de 20 covados, em toda a volta do templo. As portas do edifício lateral davam para a fiada, formando uma entrada para o norte e uma entrada para o sul. A largura dessa fiada era de 5 covados em todo o redor. A construção que se elevava defronte do espaço livre, ao ocidente, era da largura de 70 covados, o muro que o cercava era da espessura de 5 covados e do comprimento de 90. Ele mediu o templo, que tinha uma extensão de 100 covados, o espaço livre, a construção e suas paredes, tendo também um comprimento de 100 covados. A largura da fachada do templo, com o espaço livre do lado do oriente, era de 100 covados. Ele mediu o comprimento do edifício diante do espaço livre que estava atrás da construção, com as galerias de uma e outra parte. 100 covados. O interior do templo, os vestíbulos do átrio, os limiares, as janelas gradeadas e as galerias em volta nos 3 lados diante dos limiares eram forradas de madeira, do chão até as janelas, as quais estavam fechadas. Acima da porta, no interior e no exterior do templo, e por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras. Querubins e palmas, uma palma entre 2 querubins. Os querubins tinham 2 faces. Uma figura humana de um lado, voltada para uma das palmeiras, e uma face de leão voltada para outra palmeira, do outro lado, esculpidas em relevo em toda a volta do templo. Desde o piso até acima da porta, havia representações de querubins e palmeiras, assim como na parede do templo. A porta do templo era de ângulos retos. Diante do santuário, havia alguma coisa como um altar de madeira. Sua altura era de 3 covados, enquanto a largura era de 2 covados. Havia ângulos protuberantes, sua base e suas paredes eram de madeira. Disse-me o homem: é aqui a mesa que está diante do Senhor. O templo e o santo dos santos tinham cada um uma porta, e cada porta era de 2 batentes, que tinham 2 bandeiras para cada batente. Assim como nas paredes, querubins e palmeiras eram figurados nas portas do templo. Na fachada do vestíbulo no exterior, havia um anteparo de madeira. Havia janelas gradeadas e palmeiras de uma e outra parte, nos lados do vestíbulo, nas câmaras laterais do templo, e nos anteparos. Ezequiel, capítulo 42. O homem fez-me sair para o átrio exterior, do lado norte, e conduziu-me às câmaras situadas do lado do espaço livre, e até as que estavam diante da construção, para o lado norte. Sobre a fachada onde se encontrava a porta do lado norte, elas se estendiam por uma extensão de 100 covados, e uma largura de 50 covados, defronte dos 20 covados do átrio interior e em frente do lajeamento do átrio exterior, uma galeria ao longo da galeria de 3 andares. Diante das câmaras havia um corredor de 10 covados de largura e, para o interior, um caminho da largura de 1 côvado. As portas das câmaras davam para o norte. As câmaras superiores eram mais estreitas que as câmaras inferiores e as do meio, porque as galerias penetravam nelas. Havia 3 andares, porém não havia colunas, como nas câmaras do átrio. Eis porque as câmaras superiores eram mais estreitas que as inferiores e que as do andar intermediário. O recinto exterior, paralelo às câmaras para o pátio exterior, tinha, diante dessas câmaras, uma extensão de 50 covados.
Efetivamente, a extensão das câmaras do átrio exterior era de 50 covados, enquanto as do lado do templo tinham 100 covados. E abaixo dessas câmaras havia, para o oriente, uma entrada que dava acesso a quem vinha do átrio exterior. Sobre a extensão do muro do pátio, para o oriente, ante o espaço livre à construção, havia também câmaras. Diante delas corria uma ala, assim como diante das câmaras situadas do lado norte, a mesma extensão, a mesma largura, as mesmas saídas, a mesma disposição, as mesmas portas. O mesmo havia para as entradas das câmaras que davam para o oriente. À entrada da ala, diante do muro correspondente, havia uma porta a qual se chegava pelo lado do oriente. O homem disse-me: as câmaras do norte e as do sul, que dão para o espaço livre, são câmaras santas, onde os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem comer as coisas santíssimas. É lá que eles devem depositar as coisas santíssimas. Oblações, oferendas pelo pecado e pelo delito, é um lugar santo. Uma vez que tiverem entrado, os sacerdotes não sairão do lugar santo para o átrio exterior sem ter deixado ali as suas vestes litúrgicas, porque esses paramentos são sagrados. Eles se revestirão de outros hábitos para penetrar nos lugares destinados ao povo. Ao concluir a medição do interior do templo, fez-me sair pelo pórtico oriental, e mediu o recinto que rodeia o templo. Com sua cana, mediu o lado leste. 500 covados, com sua cana de medir para o circuito. Mediu o lado norte. 500 covados de âmbito, com sua cana de medir. Mediu o lado sul 500 covados, com sua cana de medir. Em seguida, voltou-se para o lado oeste para o medir, e obteve 500 covados, com sua cana de medir. Tinha assim medido o circuito do muro, pelos 4 lados. Extensão, 500 covados, largura, 500 covados. Esse muro separava o sagrado do profano. Ezequiel, capítulo 43. Fui então conduzido ao pórtico oriental, e eis que a glória do Deus de Israel chegava do oriente, com ruído semelhante ao ruído das muitas águas, enquanto a terra resplandecia com seu clarão. A visão que eu contemplava então recordava-me a que me havia aparecido quando eu tinha vindo para a destruição da cidade, e a que me havia aparecido nas margens do Cobar. Caí com a face em terra. A glória do Senhor penetrou no templo pela porta oriental. O Espírito levou-me e transportou-me ao átrio interior. Eis que o templo estava cheio do resplendor do Senhor. Ouvi, então, que alguém me falava do interior do templo, enquanto o homem se conservava sempre a meu lado. Filho do homem, disse-me a voz, é aqui o lugar do meu trono, o lugar onde pus a planta dos meus pés, minha morada definitiva entre os israelitas. De hoje em diante, nem o povo de Israel nem seus reis profanarão mais o meu santo nome pelas suas fornicações nem pelos cadáveres de seus reis, seus lugares altos, pondo seu limiar junto ao meu limiar, e sua porta junto à minha porta, não havendo entre mim e eles senão um muro. É assim que manchavam o meu santo nome pelas abominações que cometiam. Por isso, exterminei-os em minha cólera. Mas, doravante, eles afastarão de mim as suas prostituições e os cadáveres de seus reis, e eu estabelecerei definitivamente minha morada entre eles. Filho do homem, dá aos israelitas uma descrição deste templo, a fim de que eles se envergonhem de suas iniquidades. Que eles meçam o seu plano. Se estão confusos por causa dos seus atos, tu lhes descreverás a forma deste templo, sua disposição, suas saídas e entradas, suas formas, suas ordens e todas as suas leis. Meterás tudo isso por escrito diante de seus olhos, a fim de que observem todas as leis e todas as regras que a eles digam respeito e as ponham em prática. Eis a lei do templo. No cume da montanha, todo o espaço que o rodeia é área sagrada. Tal é a lei relativa ao templo. Eis as dimensões do altar em covados, cada côvado medindo um côvado ordinário mais um palmo. A base tem um côvado de altura por outro de largura, a orla, que constitui a borda, e por todo o circuito, um palmo. Isso para o lado do altar.
Desde a base, que se acha no nível do solo, até a base inferior, tem 2 covados de altura por 1 côvado de largura, da pequena base até a maior, 4 covados de altura por 1 de largura. O altar tem 4 covados, acima do altar elevam-se 4 pontas. O altar forma um quadrado perfeito, medindo 12 covados de lado. A grande base tem seus 4 lados iguais, cada um de 14 covados. A orla que faz a volta mede meio côvado, a base mede 1 côvado ao redor. Os degraus do altar ficam voltados para o oriente. Meu guia me disse: Filho do homem, eis o que diz o Senhor Javé. Eis as prescrições relativas ao altar que entrarão em vigor no dia em que ele tiver sido construído para aí oferecer-se o holocausto e fazer-se a aspersão do sangue. Darás aos sacerdotes levitas, que são da linhagem de Sadoc, aqueles que se aproximam de mim, no oráculo do Senhor, um touro novo, que imolarão pelo pecado. Tomarás de seu sangue para pô-lo sobre as 4 pontas do altar, sobre os 4 ângulos da base e sobre a orla que o cerca, isso será a purificação do altar e a expiação. Tomarás a seguir o touro sacrificado pelo pecado, o qual será consumido no lugar reservado ao templo, fora do santuário. No segundo dia, ofertarás pelo pecado um bode sem defeito, que servirá para fazer a expiação do altar, como se fez com o touro. Quando tiveres terminado essa expiação, oferecerás um touro novo e um cordeiro sem defeito, escolhido no rebanho, que apresentarás ao Senhor. Os sacerdotes lançarão sal sobre eles e os oferecerão ao Senhor em holocausto. Durante 7 dias consecutivos, sacrificarás um bode em sacrifício pelo pecado, sacrificará também um novilho e um cordeiro sem defeito. Assim se fará, durante 7 dias, a expiação pelo altar. Ele será purificado e inaugurado. Decorridos esses 7 dias, no 8º dia e nos seguintes, os sacerdotes oferecerão sobre o altar vossos holocaustos e vossos sacrifícios pacíficos. E eu vos testemunharei a meu favor, ó oráculo do Senhor Javé. Ezequiel, capítulo 44. Ele reconduziu-me ao pórtico exterior do santuário, que fica fronteiro ao oriente, o qual se achava fechado. O Senhor disse-me: Este pórtico ficará fechado. Ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor, Deus de Israel, aí passou, ele permanecerá fechado. O príncipe, entretanto, enquanto tal, poderá aí assentar-se para tomar sua refeição diante do Senhor. Ele entrará pelo vestíbulo do pórtico e sairá pelo mesmo caminho. Ele conduziu-me em seguida pelo pórtico norte, diante do templo. Lá, pude contemplar a glória do Senhor que enchia o templo do Senhor. A essa vista, caí com a face em terra. O Senhor disse-me: Filho do homem, presta bem atenção, olha bem com teus olhos. Fica com o ouvido atento ao que te vou dizer. São as leis e as ordens concernentes ao templo do Senhor. Vela com cuidado a admissão no templo, assim como a exclusão do santuário. Dirás a esses rebeldes israelitas: Eis o que diz o Senhor Javé. Israelitas, basta! Chega de abominações! Quando fazias a oferenda do meu pão, da gordura e do sangue, introduzistes no meu santuário para profaná-lo estrangeiros cujo coração não é menos incircunciso que a carne, violastes, dessa forma, a minha aliança com todas as vossas abominações. Em vez de vos ocupardes vós mesmos com o serviço do meu santuário, encarregastes esses estrangeiros de fazê-lo em vosso lugar. Eis o que diz o Senhor Javé. Nenhum estrangeiro, cujo coração é incircunciso tanto quanto a carne, penetrará em meu santuário, não, nenhum dos estrangeiros que residem entre os israelitas. Os levitas, que me deixaram desde o tempo em que Israel se desviava, abandonando-me para seguir os ídolos, esses levitas levarão a pena de sua falta. Servirão em meu santuário na qualidade de porteiros e farão o serviço da casa, degolarão para o povo as vítimas destinadas aos holocaustos ou aos sacrifícios, e ficarão à disposição do povo para todo o serviço. Porque se puseram a seu serviço diante dos seus infames ídolos, e arrastaram os israelitas ao pecado,
Por causa disso, ó oráculo do Senhor Javé, ergo a mão contra eles, e sofrerão a pena de sua falta. Não poderão mais aproximar-se de mim para exercer diante de mim as funções sacerdotais, nem para tocar em minhas coisas santas, nem para entrar no lugar santíssimo. Mas carregarão a vergonha que lhes mereceram suas práticas abomináveis. Eu os encarregarei da guarda do templo, de seu serviço e de todos os trabalhos que devem ser feitos aí. Os sacerdotes levíticos, descendentes de Sadoc, que asseguraram a guarda do meu santuário no tempo em que os israelitas se afastavam para longe de mim, são eles que se aproximarão de mim para me servir, são eles que ficarão em minha presença para me oferecerem a gordura e o sangue, o oráculo do Senhor Javé. São eles que penetrarão em meu santuário, eles que se aproximarão da minha mesa para o meu serviço, que o cumprirão com fidelidade. Ao passarem as portas do átrio interior, deverão estar vestidos de linho, não terão lã sobre si, quando oficiarem nos pórticos do átrio interior e no templo. Trarão na cabeça turbantes de linho, e sobre os rins calções de linho, não trarão cinto que possa provocar a transpiração. Quando passarem ao átrio exterior, lá onde o povo se encontra, despirão suas vestimentas litúrgicas e as deporão nas câmaras do santuário, e se revestirão de outros hábitos, a fim de que não toquem os leigos com suas vestimentas consagradas. Não rasparão a cabeça, não deixarão crescer livremente sua cabeleira, apararão porém os cabelos. Nenhum sacerdote beberá vinho quando tiver de penetrar no átrio interior. Eles não desposarão viúvas nem mulheres repudiadas, mas somente virgens de descendência israelita poderão, entretanto, casar com a viúva de um sacerdote. Ensinarão meu povo a distinguir o sagrado do profano, a discernir o que é imundo do que é puro. Nos debates, terão de julgar, e o farão de acordo com o meu direito. Em todas as solenidades observarão as minhas leis e ordenações e santificarão os meus sábados. Não tocarão em cadáver, para não se contaminarem, entretanto, essa mancha será tolerável para um pai ou uma mãe, um filho ou uma filha, um irmão ou uma irmã não casada. Após sua purificação, serão contados 7 dias. Depois, no dia em que entrar de novo para o seu serviço no santuário ou no átrio interior, oferecerá um sacrifício de expiação, um oráculo do Senhor Javé. Quanto ao seu patrimônio, sou eu que serei o seu patrimônio. Não lhes assinalareis propriedade em Israel, sou eu que serei a sua propriedade. Eles se nutrirão das oferendas e das vítimas oferecidas pelos pecados e pelo delito. Será para eles tudo o que tiver sido votado a interdito em Israel. O melhor de todas as primícias e de todas as espécies de oferendas será dos sacerdotes. Vós lhes dareis também as primícias de vossa farinha, para que possais merecer a bênção sobre a vossa casa. Os sacerdotes não comerão carne de nenhum animal morto ou despedaçado, quer seja de um pássaro quer de outro qualquer animal. Ezequiel, capítulo 45. Quando tirardes a sorte para a partilha da terra, deduzireis, a título de oferenda reservada ao Senhor, uma porção da terra, que será sagrada. Ela medirá 25.000 covados de comprimento por 20.000 de largura, será ela sagrada em toda a sua extensão. Desse território, reservareis para o santuário um quadrado de 500 covados de lado, e 50 covados de espaço vazio em volta. Do território assim medido, reservareis, pois, um espaço do comprimento de 25.000 covados e da largura de 10.000, em que se encontrará o santuário, lugar sagrado. Essa será a parte sagrada do território. Ela pertencerá aos sacerdotes que fazem o serviço do santuário, que podem aproximar-se do Senhor para servi-lo. Lá encontrarão um lugar para suas casas e um lugar santo para o santuário. De outra parte, uma porção de 25.000 covados de extensão por 10.000 de largura se atribuirá aos levitas, que fazem o serviço do templo, com as cidades residenciais. Para o domínio da cidade, assinalareis uma porção de 5.000 covados de largura, por 25.000 de comprimento, paralelamente ao espaço sagrado já reservado. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. Para o príncipe, haverá um espaço de uma parte e de outra, e o comprimento do domínio sagrado e do domínio da cidade, do lado do ocidente para o ocidente, e do lado do oriente para o oriente,
de uma largura igual à de cada parte, desde a fronteira ocidental até a fronteira oriental. Será lá a sua terra, a sua propriedade em Israel. Assim, meus príncipes não mais oprimirão meu povo, mas deixarão o resto da terra às tribos da casa de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé. Príncipes de Israel, basta. Renunciai à violência e à opressão, praticai a equidade e a justiça, cessai vossas exações contra o meu povo, ó oráculo do Senhor Javé. Tende balanças justas, um efá justo, um bato justo. O efá e o bato terão a mesma capacidade, conterão ambos a 10ª parte de um homer, que servirá de base à sua medida. O ciclo valerá 20 óbolos, 20 ciclos mais 25 ciclos mais 15 ciclos equivalerão a uma mina. Eis a oferenda que separareis. 1/6 do efá para cada homer de trigo e por homer de cevada. Para o óleo, a oferta será de um bato por uma dezena de batos ou por coro, o coro equivale a um homer, quer dizer, a 10 batos. Das pastagens de Israel será oferecida uma ovelha por rebanho de 200 cabeças para a oblação, o holocausto e os sacrifícios pacíficos, a fim de servir de vítima expiatória por eles, ao oráculo do Senhor Javé. E de toda a população da terra será tomada essa oferenda em proveito do príncipe em Israel. Porém, o príncipe que terá de fornecer os holocaustos, as oferendas e libações para as festas, as neomênias e os sábados e todas as solenidades da casa de Israel, é ele quem proverá os sacrifícios pelos pecados, a oblação, o holocausto e os sacrifícios pacíficos oferecidos em expiação pela casa de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé. No primeiro dia do primeiro mês, tomarás um novilho sem defeito para fazer a expiação do santuário. O sacerdote tomará do sangue da vítima sacrificada pelo pecado e porá nos batentes da porta do templo, nos 4 cantos da base do altar e nos batentes da porta do átrio interior. Farás a mesma coisa no primeiro dia do 7º mês, por intenção de todos os que pecaram por erro ou inadvertência. Assim fareis a expiação pelo templo. No 14º dia do primeiro mês, tereis a festa da Páscoa. Durante 7 dias comereis pães ázimos. Naquele dia, o príncipe sacrificará, por si mesmo como por toda a população da terra, um touro pelo pecado. Em seguida, durante os 7 dias da festa, oferecerá ele diariamente ao Senhor o holocausto de 7 touros e 7 carneiros sem defeito, do mesmo modo que um bode por dia, em sacrifício pelo pecado. A modo de oblação, ofertará um efá por touro, um efá por carneiro e um hin de óleo por efá. No 15º dia do 7º mês, por ocasião da festa, oferecerá durante 7 dias os mesmos sacrifícios pelo pecado, os mesmos holocaustos, as mesmas oferendas e as mesmas libações de óleo. Ezequiel, capítulo 46. Eis o que diz o Senhor Javé. O pórtico do átrio interior que fica fronteiro ao oriente será fechado durante os 6 dias consagrados ao trabalho. Ele será aberto no dia de sábado, assim como na lua nova. O príncipe, chegando de fora para o vestíbulo do pórtico, se colocará perto dos portais do pórtico, enquanto os sacerdotes oferecerão seu holocausto e seus sacrifícios pacíficos. Após haver se prosternado sobre o limiar do pórtico, ele se retirará, mas o pórtico não será fechado até a tarde. O povo se prostrará diante do Senhor, à entrada desse pórtico, nos dias de sábado e de lua nova. O holocausto que oferecerá o príncipe ao Senhor, no dia de sábado, será de 6 ovelhas sem defeito e de um cordeiro intacto. A oferenda para o cordeiro será de um efá, para as ovelhas, ela será deixada à sua escolha, quanto ao óleo ele oferecerá um hin por efá. No dia da lua nova, oferecerá um novilho sem defeito, 6 ovelhas e um carneiro sem defeito. A oferenda para o carneiro será de um efá, para as ovelhas será proporcional aos seus meios, quanto ao óleo, oferecerá um hin por efá. Logo que chegar, o príncipe passará pelo vestíbulo do pórtico e, ao sair, tomará idêntico caminho. Quando o povo vier apresentar-se diante do Senhor, por ocasião das solenidades, aquele que tiver entrado pela porta norte,
para se prosternar, sairá pela porta sul, o que vier pela porta sul sairá pela porta norte, não voltará pela porta que tiver tomado a entrada, mas sairá pela porta que tiver diante de si. O príncipe ficará no meio deles, entrando e saindo como eles. Por ocasião das festas e solenidades, a oferenda será de 1 efá por touro e por cordeiro. Para as ovelhas, será deixada a sua escolha. No que toca ao óleo, oferecerá 1 hin por efá. Quando o príncipe quiser oferecer ao Senhor um holocausto voluntário ou um sacrifício pacífico, será aberta a porta que olha para o oriente, e ele oferecerá seu holocausto e seu sacrifício pacífico como faz no dia do sábado. Quando sair, a porta será fechada imediatamente após ele. Imolarás diariamente ao Senhor em holocausto um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Assim farás cada manhã. Como oferenda, oferecerás ao Senhor todas as manhãs com o cordeiro 1/6 de efá, assim como 1/3 de hin de óleo para umedecer a farinha. Esta é uma regra perpétua. Será oferecido a cada manhã um cordeiro em oblação com o óleo em holocausto perpétuo. Eis o que diz o Senhor Javé. Se o príncipe fizer a um de seus filhos uma doação do seu domínio, esse donativo pertencerá a seus filhos a título de propriedade patrimonial. Se fizer semelhante donativo a um de seus servidores, a doação pertencerá também a este, mas unicamente até o ano da libertação, no qual ela retornará ao príncipe. É só a seus filhos que continuará como herança. O príncipe nada usurpará do patrimônio do povo. Despojando de alguma de suas propriedades, ele constituirá um patrimônio a seus filhos unicamente de sua propriedade, a fim de que ninguém dentre o meu povo seja privado de suas posses. Ele me conduziu, logo a seguir, pela entrada vizinha do pórtico, às câmaras sagradas reservadas aos sacerdotes, frente ao norte, e eu vi lá um espaço, ao fundo, para o ocidente. É ali, disse-me, um lugar onde os sacerdotes cozem as carnes oferecidas em sacrifício pelo pecado e pelo delito, e onde cozem as oferendas, a fim de não levá-las ao átrio exterior e não tocar o povo com as coisas santas. Em seguida, fez-me sair para o átrio exterior e passar diante dos 4 ângulos do átrio, em cada um dos quais havia um pátio. Nos 4 ângulos do átrio encontravam-se ainda pequenos pátios, medindo 40 covados de comprimento por 30 de largura, todos os 4 iguais, todos os 4 cercados de um muro, ao pé do qual, em toda a volta, havia fogões. São, disse-me ele, as cozinhas, onde os servidores do templo cozem as carnes das vítimas oferecidas pelo povo. Ezequiel, capítulo 47. Conduziu-me então à entrada do templo. Eis que águas jorravam de sob o limiar do edifício, em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Essa água escorria por baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo do lado de fora até o pórtico exterior oriental. Eu vi a água brotar do lado sul. O homem foi para o oriente com uma corda na mão. Mediu 1000 covados, a seguir, fez-me passar na água, que me chegou até os tornozelos. Mediu ainda 1000 covados e me fez atravessar a água, que me subiu até os joelhos. Mediu de novo 1000 covados e fez-me atravessar a água, que me subiu até os quadris. Mediu, enfim, 1000 covados, e era uma torrente que eu não podia atravessar, de tal modo as águas tinham crescido. E era preciso nadar, era um curso de água que não se podia passar a val. Viste, filho do homem? Falou-me, e me levou ao outro lado da torrente. Ora, retornando, avistei nas 2 margens da torrente uma grande quantidade de árvores. Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental, elas descem a planície do Jordão, elas se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda parte aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver, e haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo que essa água atingir se tornará são e saudável, e em toda parte aonde chegar a torrente haverá vida. Na praia desse mar estarão pescadores, eles estenderão suas redes desde Engadi até em Eglaim, e haverá aí peixes de toda espécie em abundância, como no grande mar.
Mas seus mangues e charcos não serão saneados, abandonados que estão ao sal. Ao longo da torrente, em cada uma de suas margens, crescerão árvores frutíferas de toda espécie, e sua folhagem não murchará, e não cessarão jamais de dar frutos. Todos os meses frutos novos, porque essas águas vêm do santuário. Seus frutos serão comestíveis e suas folhas servirão de remédio. Eis o que diz o Senhor Javé. Eis os limites da terra que partilhareis entre as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Cada um dentre vós herdará uma parte igual, porque jurei com a mão erguida dar essa terra a vossos pais, por isso, essa terra deve tocar-vos em partilha. Eis os seus limites. Ao norte, desde o grande mar, o caminho de Etalon até Cedada. Ema, Berote e Sabarim, entre a fronteira de Damasco e de Ema, Azerticon até a fronteira de Aurã. A fronteira irá então do mar até Azerenã, tendo a fronteira de Damasco, ao norte, e a de Ema. Isto ao norte. A leste, entre Aurã e Damasco e entre Galaade e a terra de Israel, o Jordão servirá de limite desde a fronteira norte até o mar oriental e para o lado de Tamar. Isto ao leste. A costa sul irá, para o oriente, desde Tamar até as águas de Meriba de Cádiz e até a torrente para o grande mar. Isto para o lado meridional. A oeste, o grande mar, desde a fronteira até a frente da entrada de Ema. Isto ao oeste. Partilhareis esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Vós as distribuireis por sorte a vós e aos estrangeiros residentes entre vós e que têm lançado raiz entre vós. Vós os considerareis como indígenas entre os israelitas. Receberão convosco seu lote entre as tribos de Israel. É na tribo onde ele estiver instalado que lhe assinalareis o seu lote ao estrangeiro, o oráculo do Senhor Javé. Ezequiel, capítulo 48. Eis os nomes das tribos. Na extremidade norte da terra, para o caminho de Etalon até Ema, Azerenã, na fronteira de Damasco ao norte, ao longo de Ema, um território que irá desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, será atribuído a Dan. Esta constitui uma parte. Do lado do limite de Dan, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Asser. Ao lado da fronteira de Asser, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Neftali. Ao lado da fronteira de Neftali, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Manassés. Do lado do limite de Manassés, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Efraim. Do lado do limite de Efraim, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Ruben. Do lado do limite de Ruben, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Judá. Do lado do limite de Judá, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, será encontrada a parte que tirareis antecipadamente, de uma largura de 25.000 covados e um comprimento igual ao das outras partes de leste a oeste. No centro dessa parte, ficará o santuário. A parte que tirareis com antecipação para o Senhor terá 25.000 covados de comprimento por 10.000 de largura. Esta santa porção será para os sacerdotes. Suas dimensões serão: ao norte, 25.000 covados, a oeste, 10.000 covados de largura, a leste, 10.000 de largura, ao sul, 25.000 covados de comprimento. O santuário do Senhor se elevará ao centro. Ele é para os sacerdotes consagrados, descendentes de Sadoc, que têm feito meu serviço sem se desviarem como os levitas, quando os israelitas se transviaram. É para eles uma porção sagrada à parte reservada daquela que tiraram antecipadamente do território, ao lado do limite dos levitas. Os levitas ocuparão, na extensão dos limites dos sacerdotes, um espaço de 25.000 covados de comprimento e 10.000 covados de largura. Comprimento total: 25.000 covados, extensão: 10.000. Não se poderá vender nada nem trocar. O melhor dessa terra não poderá ser alienado, porque é propriedade sagrada do Senhor. Os 5.000 covados que restarem em largura, por 25.000 de comprimento,
constituirão um espaço profano destinado à cidade, às suas habitações e a seus terrenos. A cidade estará no centro. Eis as suas dimensões. Ao norte, 4.500 covados, ao sul, 4.500 covados, a leste, 4.500 covados, a oeste, 4.500 covados. Os limites da cidade terão ao norte 250 covados, ao sul, 250 covados, a leste, 250 covados, e a oeste, 250 covados. Restará, ao longo da parte consagrada, uma extensão de 10.000 covados, 10.000 covados a leste e a oeste, paralelamente à parte consagrada, cujos produtos servirão para o sustento dos trabalhadores da cidade. Os trabalhadores da cidade, recrutados em todas as tribos de Israel, cultivarão essa porção. O total da parte reservada com 25.000 covados por 25.000, tereis reservado para domínio da cidade, uma parte igual ao quarto da porção santa. O resto será para o príncipe, dos dois lados da porção sagrada e do domínio da cidade, ao longo dos 25.000 covados da porção reservada até a fronteira oriental, e a oeste, ao longo dos 25.000 covados até a fronteira ocidental, paralelamente às outras partes. Será, pois, para o príncipe, a porção sagrada e o santuário do templo estarão no meio. Assim, a parte do príncipe ocupará o espaço compreendido entre os limites de Judá e de Benjamim, salvo o domínio dos levitas e o da cidade, situados no meio da porção que lhe tocar. Para o resto das tribos, da fronteira oriental à fronteira ocidental, a parte de Benjamim. Do lado do limite de Benjamim, da fronteira oriental à fronteira ocidental, a parte de Simeão. Do lado limite de Simeão, da fronteira oriental à fronteira ocidental, a parte de Issacar. Do lado do limite de Issacar, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Zabulon. Do lado da parte de Zabulon, da fronteira oriental até a fronteira ocidental, a parte de Gade. Sobre o limite de Gade, ao sul, a fronteira irá de Tamar para o oriente, as águas de Meriba de Cádiz, e a torrente que vai para o grande mar. Tal é a terra cujos patrimônios repartireis por sorte entre as tribos de Israel, tais serão as suas partes respectivas, o oráculo do Senhor Javé. Eis as saídas da cidade. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Ao norte, do comprimento de 4.500 covados, haverá 3 portas. A porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. O lado leste, do comprimento de 4.500 covados, terá 3 portas. A porta de José, a porta de Benjamim e a porta de Dan. O lado sul, extensão de 4.500 covados, terá 3 portas. A porta de Simeão, a porta de Issacar e a porta de Zabulon. O lado oeste, da extensão de 4.500 covados, terá 3 portas. A porta de Gade, a porta de Asser e a porta de Neftali. Perímetro: 18.000 covados. Doravante, o nome da cidade será Javé Chamá.